caixa e o lucro da empresa, certo? Então, aí custos, despesas e lucro investimento. Só que agora a gente tem um processo um pouquinho diferente, gente. Que dentro do custo dos serviços, eu tenho chamado produtividade. Isso também muitas vezes acontece em fábricas, que mistura tanto produto quanto serviço, porque a pessoa está produzindo, tá? Então, o meu conceito é que agora eu tenho que calcular produtividade, calcular horas de produção da equipe, checar quais horas reais de produção eu tenho no mês, tá? E o preço de venda continua igual, só que agora eu tenho custo unidade vezes markup. Então eu tenho que chegar no meu custo de unidade, descobrir ele e markup, tá? Custo de unidade é meu custo do produto mais despesas por hora, porque são serviços prestados, tá? Então, minha despesa por hora é minha despesa total pelas horas reais. Por isso que eu tenho que descobrir que horas reais são essas. Como é que eu calculo minha capacidade de produção? Imagine que horas por dia, uma pessoa normal, ela não produz 8 horas, tá? A gente vai pegar aqui um exemplo de uma pessoa até que está no grupo, que ela tem uma barbearia. Eu não peguei as informações com ela, então aqui tudo é no chutômetro, mas eu achei interessante para poder fazer essa composição. Então, se a pessoa fica 8 horas dentro lá, o cabeleireiro, ele não produz às 7 horas, às 8 horas. Por quê? Porque ele vai no banheiro, porque ele realmente tem que dar uma pausa entre um cliente e outro, tem a ociosidade. Então, eu coloquei 7 horas por dia, tá? E ele tem 2 funcionários, tá? Então, eu tenho 7 horas, 2 funcionários. E ele trabalha 22 dias no mês, tá? Às 7 horas. Então, multiplicando tudo isso, né? 2 vezes 7, 14, vezes 22, é 302 horas de trabalho no mês previstas. Previsão. Por quê? Porque quanto agora eu tenho que calcular realmente quanto ele produz efetivamente. Coloquei 70%. Por causa daquelas paradas, por causa da conversa, por causa da pausa do cafezinho, porque ele foi lá fora fumar um cigarro, pela ociosidade, não só das 7 horas que ele produz efetivamente, mas também porque o cliente atrasou, tá? Então, ele produz apenas 70%. Isso quer dizer horas reais em média de 215 horas para essas duas pessoas no mês. Então, meu salão, né, minha barbearia, que é do Felipe aqui, em teoria, nesse nosso case aqui hipotético, só tem 215 horas de produção real em um mês. Não é 308 horas, que é a produção total que ele poderia ter, por causa da quantidade de produção que ele tem que ter disponível. Tá? E aí, eu botei o exemplo da barbearia. As despesas fixas por hora, R$20. Como é que eu chego nisso? Tá? Eu vou ter que fazer o cálculozinho aqui, mas só para vocês entenderem. Esses dois somados vai me dar o custo unitário do meu serviço. E custo dos produtos. Exemplo, se em um corte eu utilizo sempre uma lâmina para fazer para aparar aqui a base do cabelo de um corte masculino, por exemplo. Eu uso, sei lá, algum outro descartável, porque já está embutido o shampoo, o condicionador, e eu fiz o cálculo, para cada corte de cabelo masculino é R$1,50. Feminino, por exemplo, seriam R$3. Mas eu estou fazendo um corte aqui masculino básico. E minhas despesas fixas eu cheguei no valor por hora de R$20. Como é que eu fiz isso? Eu tenho R$4.300, que é aluguel, energia, condomínio, PTU, isso tudo lá na planilha está pronta, lá, total de despesa. Preencheu, ele já te dá o valor certinho. Dividido pelas 215 horas reais de produção que eu coloquei lá em cima. Tá? Dividindo esses dois, dá R$20 de despesas fixas. E qual é o meu custo unitário por corte? Eu somo os R$20, mais R$1,50, dá R$21,50. Então, meu custo unitário por corte é R$21,50. Que ao ser multiplicado pelo meu markup, simplesmente vai me dar o preço de venda do meu corte masculino, não é feminino, é o corte masculino,
certo? Lembrando, isso é por hora, porque a minha despesa fixa é por hora. Então, se o corte for de 30 minutos, eu divido por 2. Se for 20 minutos a minha média de corte, eu divido por 3. Se for 45 minutos, eu divido por 0,75, por aí vai, certo? Então, agora eu tenho meu markup, a fórmula é igual, só que como eu já calculei meu custo das despesas por hora, eu tiro as despesas aqui dentro do markup. Senão eu vou ficar dobrado. Então eu tenho que retirar essas despesas e deixar lá onde eu já calculei o custo de minha despesa por hora, certo? Então meu markup aqui, somando, usei os mesmos impostos, tudo que a gente tinha dado no custo do produto, da roupa, da loja de roupas, e deu meu markup 1,25. O que é que eu faço agora? Meu preço do corte é R$ 21,50 vezes 1,25. Em teoria, seria R$ 26,87. Então, essa é meu preço para um corte que demora 1 hora, R$ 27 reais aproximadamente. Se eu vender acima disso, eu estou tendo um lucro muito bom, porque eu já botei um lucro de 10%. Se eu vender abaixo disso, eu estou comendo meu lucro, que aí chamamos ponto de equilíbrio. Se eu zerar aqueles 10% do lucro, tá, eu vou ter que recalcular meu markup para ponto de equilíbrio. Lucro zero. Tá? A gente vai ver lá na planilha que já funciona mais de forma prática, mas aqui eu estou dando um conceito. Então, se eu zerar lucro, é ponto de equilíbrio. Se eu colocar lucro acima daquele valor que eu achar, me dá mais lucro do que eu projetei, e abaixo daquele valor me dá retiro do lucro até o ponto do equilíbrio. Abaixo do ponto